Eu estou falando hoje para a Trinity House of Hope, a igreja do meu coração, no sentido de desafiar você, a que neste período pós-pandemia você entenda que este tempo passou. Esther precisava de entender que aqueles 30 dias já haviam passado, e que agora era um tempo de que Esther precisava de tomar uma posição, e foi a resposta de Mardoqueu para ela. Versículo 12 diz: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer, versículo 13, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte aos judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? O que Mardoqueu queria com Esther era que ela levantasse os seus olhos, tomasse uma posição na defesa do povo de Deus. O que Mardoqueu queria que Esther entendesse era que o Cronos não importava mais, porque o Kairos viria para ela e ela precisava de tomar uma posição. O que eu quero dizer para Trinity House of Hope nesta manhã é exatamente isto: que há chegado um tempo e que há ficado este tempo. Nós, os pastores, temos muita expectativa em você, na sua família e no seu ministério. Queremos que você nos ajude a pregar o Evangelho. Queremos que você nos ajude a fazer desta igreja um local aonde venham pessoas e recebam a Cristo como Salvador. Queremos que você nos ajude a fazer deste lugar um lugar aonde casais chegam a ponto de divórcio e são restaurados pelo Senhor. Queremos que você nos ajude a pregar o Evangelho. Queremos que você nos ajude a pregar o Evangelho para as nossas crianças. Queremos que você nos ajude. Nós estamos acreditando. E por isso que nós, os pastores, decidimos assinar um novo contrato. É por isso que nós decidimos assinar um novo contrato de mais 3 anos neste lugar. É por isso que estamos prestes a começar, agora sem ser essa semana, na próxima semana, dia 23 ou 24, a nossa renovação neste lugar. É porque nós temos expectativas. É por isso que nós estamos aumentando a nossa tenda. Estamos aumentando a nossa tenda porque nós esperamos realmente que você nos ajude. Que você entenda que há um tempo novo e que o tempo, os 30 dias, Esther precisava de entender que os 30 dias do perigo de se apresentar o rei havia acabado, porque Deus tinha um Kairos para o povo de Deus. Então Deus usou Mardoqueu, e Mardoqueu disse para Esther: quem sabe não foi para este tempo, quem sabe não foi para este tempo que você chegou à posição de rainha. Quem sabe, meu irmão, não foi para esse tempo que você continua vivo. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com algumas pessoas, amigos íntimos, que passaram e que viram a morte muito de perto nesta pandemia. Sabe, eu tenho conversado com pessoas que fizeram com Deus, que prometeram para Deus, que se Deus não o levasse, ele iria ter um compromisso maior com a obra do Senhor. Não espere que Deus te leve nesta posição para que você tome uma decisão e entenda o Kairos de Deus na sua vida. O cristão precisa viver no entendimento de que ele está inserido em seu trabalho. O cristão precisa de viver no entendimento de que ele está inserido na sua família, no seu negócio, na sua escola. O cristão precisa de ter o entendimento que ele está inserido em algum lugar com um propósito. Um propósito, e esse propósito precisa ser manifestado em você, para que esse propósito depois seja manifestado através de você. Esta é a nossa missão. Todos nós, como cristãos, temos uma missão. E essa é a missão mais nobre que podemos ter. No tempo certo, Deus te exaltará. Pastor, mas quando é este tempo? Não me pergunte por Cronos, porque eu estou falando para você agora de Kairos. Quem entende o Kairos de Deus não se preocupa com o Cronos. O que será da igreja nesse tempo pós-pandemia?
O que será de você? O que será do seu negócio? O que será do seu trabalho neste tempo de pós-pandemia? O que será das suas finanças neste tempo pós-pandemia? E a grande pergunta que não quer calar nesta manhã: o que será dos seus dons e dos seus talentos? O que será do seu ministério neste período pós-pandemia? O que será da nossa cidade neste tempo? Eu estive no Brasil e no México, como eu falei para você. E tanto aqui no Canadá como no Brasil ou no México, nós temos passado por lugares e vemos comércios que foram fechados completamente. O que será de tudo isso? O que será da nossa cidade? O que será do nosso governo, que tem gastado milhões e milhões de dólares por causa da pandemia? Estas são questões que nós não podemos deixar de questionar. Muitos estão perguntando, depois deste tempo, o que será da minha vida? Depois de receber a notícia dos meus papéis, por exemplo, de imigração, que eu pensava que iria ser de uma maneira, não foi como eu pensava, o que será da minha vida agora? Alguns estão pensando exatamente isto, né? O documento migratório que eu esperava e que não veio, o que será? O trabalho, o negócio que eu iria fechar e não fechei, o trabalho que eu estava esperando e não veio. O que será? O que será depois desse tempo? Não estará Deus entendendo o meu tempo? Essa é a grande questão que às vezes nós falamos. Não estará Deus entendendo os meus tempos? Não estará Deus em silêncio para mim? Não estará Deus não entendendo o que é que eu quero fazer? Esta é a grande pergunta. Não se preocupe, meu irmão, pois Ele não é só dono do tempo, como Ele é Deus para todo o tempo. Deus não é somente o Deus dono do tempo, mas Deus é muito mais do que isso. Deus é o dono do tempo, Deus é também Deus em todo o tempo. E você precisa viver nesse entendimento, de aproveitar o seu tempo, de aproveitarmos o nosso tempo, de investir melhor o nosso tempo, de dar a Deus o dízimo do nosso tempo. Você precisa de entender que quando, como igreja, você faz uma crítica fora do tempo, a igreja não é edificada. Quando você murmura, a igreja não é edificada. Você precisa de entender que uma palavra que você diz a um irmão, um conselho, até mesmo, escuta bem isto, até mesmo um conselho certo, ele precisa de ser dado no tempo certo. Porque às vezes um conselho certo no tempo errado, a pessoa não o escuta como deveria escutar. Então, nós precisamos de entender que hoje, o Deus que é dono do tempo, Ele está aqui. Se você quiser ter uma mudança no seu comportamento, se você quiser ter uma mudança de atitude, se você quiser parar de agir fora do tempo e começar a entender o kairos de Deus para você. Hoje é tempo de mudança, e eu estou entendendo isto. Tempo de mudança. Tempo de mudança, porque nós precisamos, eu e você, Trinity House of Hope necessita de dar uma resposta, o porquê que nós estamos inseridos neste lugar, o porquê que Deus nos trouxe aqui, neste edifício, nesta cidade. Qual é o plano de Deus para nós? Qual é o kairos que Deus tem para a nossa igreja? É tempo de dizer a coisa certa no tempo certo. Mas você precisa de querer essa mudança. Você precisa de querer essa mudança. Ou você quer continuar perdendo tempo, ou você quer continuar perdendo tempo com as coisas que roubam o seu tempo e não deixam com que você possa investir o seu tempo naquilo que é certo. Maridos querem continuar perdendo o seu tempo com coisas que roubam o seu tempo da sua família. Ou você quer continuar dando muito mais tempo para o seu trabalho do que para a sua família? Ou você quer continuar dando muito mais tempo para o seu trabalho do que para o seu ministério?
Ninguém está dizendo para não trabalhar. Nós só estamos dizendo como é que você está investindo o seu tempo. Eu sempre gosto de explicar sobre a questão de mudança, o que é mudança para mim. E eu sempre digo que mudança é você tirar da sua mão algo que está aí para você receber algo novo de Deus para você. Você precisa de tirar o velho para receber o novo. Você precisa de tirar conceitos velhos para receber aquilo novo que Deus tem para você. O seu destino e da sua família não depende apenas da sorte, e sim das decisões que você toma dentro dos propósitos de Deus para cada tempo que você está vivendo. Esta é a grande questão. Estou acreditando na operação de Deus para a Trinity House of Hope nesse tempo novo. Quantos estão acreditando comigo? Estou acreditando. E é por isso, como eu já falei, por isso é que nós estamos fazendo investimentos. E deixa eu te dizer, igreja, que tudo aquilo que nós temos pedido a Deus, o Senhor tem nos dado nos mínimos detalhes. Tudo aquilo que nós, os pastores, temos orado ao Senhor, o Senhor tem nos dado nos mínimos detalhes. Talvez você não saiba, mas existe um grupo muito pequeno de pessoas que vem aqui cada quinta-feira para dobrar os joelhos. Talvez você não venha, porque você, talvez esse tempo, você não pode fazer isto. Talvez realmente você não possa, mas talvez você tenha outras prioridades do que estar aqui orando conosco nas quintas-feiras. E o grupo é pequeno, mas eu tenho dito à minha esposa, eu tenho dito ao pastor Carlos, eu tenho dito que o grupo é pequeno, mas nós não vamos parar. A gente vai continuar orando. Se vier um, se vier dois, se vier três, a gente vai continuar orando. E você precisa saber que esta porta está aberta para você toda quinta-feira, para que você venha conosco dobrar os seus joelhos e clamar a Deus para entender o kairos de Deus na sua vida. Se a igreja não conhecer a origem do tempo, não poderá entender o tempo certo da sua atuação. É por isso, e como é que nós entendemos a origem do tempo? Como é que nós entendemos o kairos de Deus, se não é dobrando os nossos joelhos e clamando ao Senhor? Quem não entende isto, atua fora do tempo. Muitas vezes se adianta aos tempos de Deus. Muitas vezes você se atrasa ao tempo de Deus. Abraão e Sara, eles se adiantaram aos tempos de Deus e trouxeram problemas graves para a sua vida e para toda a sua geração. Mas Davi agiu no tempo. Davi agiu no tempo certo de Deus e Davi venceu Golias. Davi agiu no tempo certo de Deus e venceu. Saul não entendeu os tempos de Deus e agiu fora dele. Por isto, Deus levantou outro melhor do que ele para reinar em Israel. Mas Josias, o garoto que assumiu o reinado com apenas 8 anos de idade, ele entendeu o kairos de Deus para a vida dele e é considerado um dos melhores reis de Israel. Quando a igreja entende os tempos de Deus, a Bíblia é marcada por 2 tempos, a saber, Velho e Novo Testamento. São 2 tempos. Sim ou não? 2 tempos na Bíblia. Velho Testamento antes de Cristo, Novo Testamento depois de Cristo, são 2 tempos. E o que é que diz, o que é que significa, meu irmão, a palavra testamento? Eu escuto vocês, o que quer dizer testamento? Alguém me diz? Como funciona um testamento? Vamos? Ninguém sabe. A gente não sai daqui hoje, enquanto vocês não me falarem. Como? Herança que alguém deixa para outra pessoa. O testamento é para saber qual é a herança que me foi deixada, sim ou não? O testamento é para saber os meus direitos dentro da herança que me foi deixada. Por isso a Bíblia é dividida por 2 tempos. Velho Testamento e Novo Testamento. Você às vezes não sabe os seus direitos, sabe por quê? Porque você não lê a palavra. Então você não sabe quais são os seus direitos, você não sabe o que é que está
testamentado para você e para sua família. E deixa eu te dizer que esse testamento, ele foi deixado por Deus na pessoa de Jesus e confirmada pelo Espírito Santo de Deus que está conosco neste momento. A igreja perdeu muito tempo, irmãos. A igreja perdeu muito tempo. A igreja perdeu tempo em falar que a nossa igreja é melhor que as outras. A igreja perdeu tempo em estar fofocando. A igreja perdeu tempo e perde tempo quando ela tira os olhos do Senhor Jesus Cristo e coloca os olhos no homem. Com quantas pessoas eu tenho falado? Encontrei algum amigo no Brasil que me disse isto. Até na minha família eu tive casos de pessoas que me disseram isto. Que ele não está congregando em uma igreja por causa de problemas que ele vê em outras pessoas. A igreja perde o foco quando ela olha para o homem e não olha para Cristo. As nossas famílias, nós como sacerdotes das nossas casas, homens que me escutam nesta manhã, nós perdemos o nosso foco quando nós tiramos os olhos do Senhor Jesus. As tradições sem sentido roubaram o tempo da igreja. Mas eu estou acreditando num novo tempo para você e para sua família. Eu estou acreditando em um novo tempo, aonde eu e você, aonde a Trinity House of Hope, não somente falando dos nossos, dos pastores e dos líderes, mas falando de todos os que estamos inseridos nesta família. Eu estou acreditando então neste tempo, aonde nós vamos aproveitar o tempo, e deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós, como igreja, ganhamos tempo, o diabo perde tempo. Mas se eu e você deixarmos que o diabo ganhe tempo, nós estaremos perdendo tempo. Então a igreja perde tempo quando ela fofoca, quando ela fala mal dos outros. O crente perde tempo quando ele reclama, o crente perde tempo quando ele murmura. Enquanto se perde tempo desta maneira, o diabo fica alegre, porque ele arma as suas armadilhas, e ele vem com divórcio, e ele vem com adultério, e a igreja está perdendo tempo em outras coisas, tirando o foco da pessoa do Senhor Jesus, e você está perdendo tempo na sua casa, na sua família, tirando o foco do Senhor e olhando para o homem. Você então não pode ver, e o diabo vem para atacar a sua família. Quantas e quantas famílias não foram destruídas? Eu sou fruto de família cristã completamente destruída pelos laços do inimigo. Sabe por quê? Porque a igreja perdeu tempo. Mas hoje eu sinto que nós podemos dar um basta nisto e recuperar o tempo que nós temos perdido. A gente vai recuperar o tempo que nós temos perdido. Mas para que eu e você recuperamos, nós precisamos de tomar esta posição. E a pergunta que eu quero te colocar: o que é que temos feito com o nosso tempo? E você fica pensando, irmão, você não fica pensando que em um tempo, em um dia de 24 horas, né? Talvez nós pudéssemos dividir o nosso dia de 24 horas, não sei, pastor, talvez nós pudéssemos dividir em 3 etapas de 8 horas, está bem para vocês assim? 8 horas de trabalho. Quem trabalha mais de 8? Levanta a mão, deixa eu ver. Então não vai dar para dividir em 3 etapas de 8 para você, tá vendo? Né? Quem dorme mais de 8? Deixa eu ver. E quem dorme muito menos de 8? Você tem 8 para trabalhar, é o normal. Você tem 8 para descansar, é o normal. Você agora tem mais 8 para fazer as suas atividades. Você tem 2 aos domingos para vir à igreja. E muitos de vocês já vêm olhando no relógio. Estou falando com alguém aqui? Hã? Sabe o que eu fiquei pensando quando eu estava preparando isto? Fiquei pensando o seguinte: os nossos cultos aqui na Trinity, antes da pandemia, nós tínhamos cultos normalmente de 2 horas, lembram disso? Às vezes até passávamos das 2, né?
Veio a pandemia, nós tivemos que nos adequar no tempo, porque começamos a fazer os nossos cultos online, e uma das decisões que nós tomamos entre pastores é que tinha que ser tudo em 1 hora. Então, os cultos nós passaram a ser de 1 hora de culto. O culto que era de 2 passou a ser de 1, e mesmo sendo de 1, tinha pessoas reclamando que demorava muito. Os cultos agora, a gente já está voltando o nosso normal, e nós queremos ter uns cultos aí de 1h20, 1h30, né? Antes era de 2, passou para 1, agora é de 1 a 1h30, e muita gente continua reclamando que é muito tempo. O que é que nós temos feito com o nosso tempo? O que é que nós temos feito com essas 8 horas que nós temos? Como você tem dedicado essas 8 horas? Quem é que tem dedicado tempo à sua família? Qual é o pai que tem dedicado tempo para estar com seus filhos? Olha, o verão está acabando. O verão está acabando. É tempo de que você possa sair, estar com a sua família. Muitos não vêm à igreja e muitos não vieram nesta manhã exatamente por isto. Porque querem estar com a família em outro lugar. Mas como é que nós estamos investindo este tempo? Eu estou acreditando numa igreja diferente. Eu estou acreditando em uma igreja que quer viver um novo tempo. Eu estou acreditando que Deus tem neste lugar músicos que, mais além de saberem tocarem bem os seus instrumentos, eles são músicos que dedicam tempo de oração e consagração ao Senhor, para que eles entendam que antes de levar-nos a adorar, eles precisam ser adoradores. Estão entendendo os músicos que me escutam? Eu estou acreditando em pessoas que querem dizer: pastor, eu estou aqui, o que é que eu posso fazer? Eu estou acreditando que existem pessoas aqui com este sentido de adoração a Deus, porque da mesma maneira que nós fomos ministrados nesta manhã, que quando você traz o seu dízimo e a sua oferta, você está adorando a Deus, quando você varre a igreja, você também está adorando a Deus. Tudo é adoração. Eu estou acreditando em uma Trinity House of Hope que quer ganhar tempo, numa Trinity House of Hope que quer orar mais. Eu quero dar bem-vinda a você nas quintas-feiras e quero começar próxima quinta-feira. Estamos com um plano novo para as quintas-feiras. Quinta-feira, 7h45, estaremos arrancando com o nosso tempo de oração, mas quinta-feira, a partir das 6 da tarde, estaremos eu e a minha esposa ali no nosso escritório para receber qualquer um de vocês que queiram vir conversar conosco. A partir dessa quinta-feira, nós estamos lançando esse projeto que nós já fizemos dele o ano passado, estávamos fazendo antes da pandemia, alguns de vocês lembrarão disso. Onde nós recebíamos você ali, e nós conversávamos e nós orávamos juntos. Estamos falando de um tempo pastoral, entre pastor e ovelhas, aonde você possa vir e derramar o seu coração para conosco, e nós estaremos aqui para estar com você, para orar com você, para passar azeite na sua cabeça. Nós estaremos aqui dispostos a ouvir você. Então, comunique-se com a pastora Helena e marque. Estaremos de 6 até antes de começar a nossa oração. Teremos aqui mais ou menos 2 horas, onde você poderá estar conosco. Aproveitem bem este tempo. Eu estou acreditando em uma igreja Trinity House of Hope, num grupo de mulheres que entendem que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu estou acreditando em um ministério de casais da Trinity House of Hope, disposto a dizer não ao adultério, a dizer não ao divórcio, a dizer não aos pleitos e a dizer sim a tudo aquilo que Deus tem para você como família. Eu não sei se você está acreditando comigo em tudo isso que eu estou te falando, mas eu estou acreditando em uma igreja onde nós teremos um local novo, completamente renovado. Eu estou acreditando em uma igreja onde nós teremos o nosso Church Kids, ou Kids Church. Qual que é, Raquel, o certo de dizer? O nosso Kids Church, onde estaremos educando na palavra de Deus as nossas crianças,
onde teremos um lugar específico para elas. Eu estou acreditando em tudo isso. Eu estou acreditando em um ministério de homens que honram as suas esposas e têm tempo para as suas famílias, que entendem que são os sacerdotes da sua casa, e como sacerdote da sua casa, você tem um chamado, porque ser sacerdote de uma família é para homens. Ser sacerdote de uma família é para homens a quem Deus chamou para tal, não é para qualquer um. Acabamos de ver os Jogos Olímpicos de Tóquio. E nos Jogos Olímpicos de Tóquio, você viu medalhas sendo decididas por milésimos de segundos. Você viu pessoas que tiveram todos os seus sonhos frustrados porque não chegaram, porque perderam por milésimos de segundo. Tempos cronometrados completamente. E para terminar nesta manhã, eu quero te dizer que Deus não tem pressa. Essa coisa de que Deus tem pressa para fazer a sua obra é mentira e é um engano do diabo. Como poderia Deus ter pressa se Ele é o dono do tempo? Ora, se Deus tivesse pressa, Ele adiantaria o relógio, sim ou não? Ele tem poder para fazer isso. Deus não tem pressa, porém a igreja sim. Nós, como igreja, nós temos pressa, porque existe sobre mim e sobre você uma responsabilidade de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho em todo o mundo. Existe essa missão minha e sua. Tem gente que marca tempo para Deus. Você já viu gente assim? Ele marca o tempo para Deus. Se Deus não fizer isto até tal dia e tal dia, eu vou ter que tomar uma atitude. Não entendem o Cronos, como poderão entender o Kairos de Deus? Não seja tolo, meu irmão. Você não pode estabelecer tempos para o dono do tempo. Você não pode ditar tempos para o dono do tempo. Viva o tempo de Deus e não determine tempos para Deus. Eu quero que você fique de pé nesta manhã, para nós encerrarmos o nosso raciocínio. Pessoas que oram e as suas orações são cheias de reclamações e até murmurações nas suas orações. A gente fica dizendo assim e pensando, né? Eu fico pensando assim, como que os céus reagem a essas pessoas, como que o céu reagem a estes filhos de Deus. Como que se Deus dissesse, eu não tenho tempo para perder com os murmuradores. Eu não tenho tempo para perder com aqueles reclamadores, porque o meu tempo é para os adoradores. O tempo de Deus é para os servidores. Este é o tempo de Deus, é para eles o tempo de Deus. Pessoas que amaldiçoam os outros, deixa eu te dizer que quando você amaldiçoa alguém, você perde tempo. Mas quando você abençoa alguém, você ganha tempo. O dia de hoje você nunca mais verá. Você pode ver outro dia igual a este, mas o dia de hoje você não vai ver mais. O dia que Deus te dá cada manhã é um dia único para que você o aproveite. E para isso nós lembramos do texto que nós lemos no início da nossa pregação, aonde a palavra de Deus diz, aproveitando bem o tempo nestes dias maus. Porque os dias são maus em outras versões. Os dias são maus e os dias já eram maus. No tempo em que Paulo escreveu para essa carta aos Efésios. Os dias já eram maus naquele tempo. Dias difíceis para a igreja. Dias complicados para a igreja. É aquilo que nós podemos ver à frente. Serão dias difíceis para a igreja? Sim. E daí? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Virão dias difíceis para a igreja, virão dias de você se desanimar de servir no seu ministério, mas e daí? Eu estou acreditando em uma igreja que se levanta todas as manhãs e tem um tempo com Deus de meditação na palavra. Eu estou acreditando em crentes que estão sabendo e que não deixarão que a murmuração tome conta das suas vidas. Ainda que os dias sejam maus, o tempo corre a favor da igreja. O tempo corre a favor da igreja, porque Deus está na frente do seu povo. Ainda que os dias foram maus para o povo no deserto, o tempo correu a favor do povo no entendimento de tudo aquilo que Deus estava fazendo cada um na sua vida. O tempo corre ao teu favor, meu irmão, porque você conhece a Deus. Deus nos dá a cada manhã uma oportunidade que tem que ser aproveitada. Outras versões, o versículo diz ainda, remindo o tempo nestes dias maus. Redimindo o tempo nestes dias maus. Como você fará isto? Pedro aproveitou a oportunidade nova que Jesus deu e nunca mais perdeu tempo. Paulo entendeu o tempo novo para a sua vida e Paulo, ele agarrou aquilo que era novo, ele deixou o velho, deixou as tradições e agarrou o novo, e é considerado o maior missionário da Bíblia depois de Jesus Cristo. Você pode dizer nesta manhã nova que o Senhor te deu, eu vou aproveitar as oportunidades. Você pode dizer aí. Eu vou aproveitar as oportunidades. Eu vou remir o meu tempo. Eu vou redimir o meu tempo. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar o meu casamento. Eu vou mudar a minha perspectiva. Eu vou mudar a minha maneira no meu trabalho. Eu vou mudar a minha maneira de caminhar com Deus. Eu vou mudar a minha maneira de exercer o meu ministério. Eu vou mudar a minha maneira de entregar a Deus os meus dons e os meus talentos. Eu vou mudar a minha maneira de entregar a Deus o meu dízimo e a minha oferta. Eu vou aproveitar as oportunidades. Eu vou mudar o meu presente para entender o futuro que Deus tem para mim. Porque eu quero atuar nos tempos de Deus. Eu quero atuar no Kairos de Deus. Feche os teus olhos.